quando eu fiquei sabendo da notícia e pensei, eu vou gravar sobre isso, eu pensei que esse seria um vídeo super alegre, super feliz, super cheio de, sabe, quebra de paradigmas, mas eu fui ver direito como as coisas aconteceram e não é bem assim. Não é uma história tão bonita como parece ser. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a mulher Pepita que se tornou mãe. E antes de eu entrar no assunto em si, né, eu tenho que fazer alguns disclaimers anti-haters. Eu aprendi muito bem isso ao longo do YouTube. O que eu vou falar aqui tudo é sobre como que se deu esse negócio da Pepita se tornar mãe. A minha crítica vai ser quanto a isso e não exatamente fazer um juízo de valor sobre a pessoa da Pepita em si. Porque, né, a pessoa pode ter feito algo que eu acho muito ruim, mas isso não significa que ela seja uma pessoa muito ruim nem aos meus olhos, né? Uma atitude ali, um momento em que ela não foi muito feliz, não quer dizer que isso vai tornar ela essa pessoa péssima. Até porque a Pepita, ela se mostra, né, sempre como uma pessoa muito inteligente, muito eloquente, muito positiva com a vida, né, que dá conselhos que geralmente são bons ali. Ela tem até, né, uma parte ali no IGTV dela, né, um programa no IGTV dela que é só para ficar dando conselhos para as pessoas. Ela se mostrou alguém muito sensata na maioria das vezes. Não sempre, por vezes ela é moralista, mas geralmente ela é muito sensata, né? E eu gosto da Pepita, tá, gente? Eu gosto da Pepita, assim como eu gosto da Luísa Marilac, que eu falei naquele vídeo, um monte de gente me xingou. Eu gosto delas, só que não é porque eu gosto delas, não é porque eu gosto dessas pessoas que eu admiro o trabalho delas e que eu admiro o que elas já fizeram pela comunidade trans até aqui, que eu vou passar pano pra tudo que elas fizerem e eu vou fechar os olhos para as coisas erradas que elas fizerem. Tendo feito esse disclaimer anti-haters que não funciona muito, provavelmente ainda assim vão ter haters, vamos aqui falar sobre o que aconteceu. Bom, pra quem não sabe, a Pepita se tornou mãe. Isso foi uma notícia, assim, que tomou muitas das páginas LGBT do país, né? Saiu no Metrópolis. A notícia em primeira mão saiu no Metrópolis pro Léo Dias. E, assim, teve uma foto super bonita, né, de anúncio da maternidade da Pepita, que foi essa foto aqui em preto e branco, maravilhosa, né? Que é a foto que eu coloquei na thumb também, em que tá a Pepita, o marido dela, e o bebê, né, ali, a criança, que eu, né, foi decisão minha ter borrado a cara do bebê, né, por enfim. Achei que seria melhor aqui por tudo que eu vou falar nesse vídeo. Mas, enfim, teve esse anúncio super bonito que deixou a maior parte das pessoas da comunidade LGBTQIAP+, muito felizes, né, pela Pepita, muito felizes pela criança que tinha sido adotada e tal, né. E, a princípio, foi o sentimento que eu tive. Até o momento em que eu fui assistir a entrevista que a Pepita deu pro Léo Dias. É uma entrevista que saiu, né, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube. E é uma entrevista que tem quase uma hora. E quando eu assisti essa entrevista, eu fui começando, sabe? No começo da entrevista tava super feliz, assim, tava sorridente, mas logo ali nos primeiros 10 minutos da entrevista, quando eu fui entendendo como foi que se deu essa questão da maternidade da Pepita, o meu sorriso foi desaparecendo e eu fui começando a ficar incomodada. Eu fiquei extremamente incomodada, porque como essa gravidez se deu não foi de uma forma correta. E talvez vocês estejam achando estranho eu falar gravidez, já que a Pepita é uma mulher trans e é casada com um homem cis, mas é porque teve gravidez no meio, sim. Bom, se você não sabe como foi que aconteceu tudo isso da Pepita se tornar mãe, ela e o namorado, né, eles têm um relacionamento monogâmico, mas ele acabou traindo a Pepita. Ele foi pra uma festa, nessa festa ele traiu a Pepita, né, dormiu com alguma mulher lá da festa, né, transou com alguma mulher da festa. Essa mulher não é identificada, a gente não sabe quem ela é, não precisamos saber também quem ela é, então não vão atrás disso. Mas enfim, ele traiu a Pepita com essa mulher. E ele não contou nada pra Pepita, né? E a Pepita, ao longo ali de um tempo, né? Isso tudo no ano passado, né? Acho que foi lá pra, sei lá, outubro, novembro do ano passado, não lembro o mês. Mas naquele tempo, ela percebeu que ele tava o tempo inteiro pegando no celular. Que quando ele ia ao banheiro, ele levava o celular. Ele ia pra algum lugar e levava o celular. Ele nunca deixava o celular na mesa, por exemplo, né? E tal. E ela foi começando a estranhar isso.
Ela diz que eles nunca foram de olhar um celular do outro, né? E ela não fez isso, ela não pegou o celular dele pra ver. Ela estranhou aquele comportamento e foi perguntar pra ele o que é o correto, né? Porque se você acha que, né, sei lá, se você tem um relacionamento monogâmico, não é o meu caso, né, eu não sou monogâmica, mas se você tem um relacionamento monogâmico, você acha que a pessoa tá te traindo, você não vai invadir a privacidade dela, né? Você não vai invadir o celular dela, o computador dela, porque isso é errado, e isso é crime, inclusive, né? Então, o mais ideal é que você faça o que a Pepita fez, que é chamar a pessoa para conversar sobre aquilo, para entender o que está acontecendo. E foi o que ela fez, né? Ela chamou ele para conversar, quis entender o que estava acontecendo, falou que percebeu esse comportamento nele, e ele foi e confessou para ela que ele tinha traído ela, e aí ele falou que ele estava o tempo inteiro pegando no celular porque a menina com quem ele tinha traído ela engravidou. E ela não estava querendo levar a gravidez para frente, estava pedindo a ajuda dele para fazer um procedimento de abortamento, né? Era essa a questão, era essa a cerne da coisa. Então por isso que ele estava toda hora conversando com ela. E quando a Pepita ficou sabendo disso, ela diz que ela falou pra ele que não iria ajudar em aborto, né, que ela não acredita nisso e que era pra ele falar pra ela, né, falar pra menina que eles cuidariam da criança, que ela, Pepita, cuidaria da criança. Então, era pra menina ter a criança que ela iria cuidar, né, que veio dessa atitude errada dele, mas ela iria querer cuidar da criança. E é aqui que entra a problemática da história. Porque talvez, né, você que esteja assistindo só esteja achando uma atitude bonita da Pepita ir lá falar, ah, não, eu cuido da criança e tudo. Mas quando você pensa nisso, você está excluindo a mulher que engravidou da história. Porque, né, eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre essa questão do aborto, né, de o direito ao aborto, que deveria sim ser algo legalizado no Brasil. É um vídeo mais antigo. Se você não assistiu ainda, você pode assistir clicando no card aqui em cima. O vídeo acho que é de 2018, 19, por aí, né? Tem um tempo, acho que é 2018. Acho que é. E o ponto é esse. A gente tá falando de uma mulher que engravidou de forma inconsequente, pode ser de forma inconsequente da parte de ambos. Ela engravidou, ela não queria arcar com essa gravidez e ela foi pressionada a arcar com essa gravidez. Primeiro pelo Estado, né, porque aqui no Brasil é proibido você fazer um aborto, então se você for fazer, vai ser de forma clandestina, né, você não tem aparato do Estado para fazer isso, apesar da gente ter um sistema único de saúde, aborto não é visto como uma questão de saúde pública aqui no Brasil, né? E aborto legal é feito só em casos muito específicos, né? Geralmente quando envolve uma violência sexual, quando envolve um estupro. É só nesses casos que é permitido o aborto. Então, se for uma pessoa que engravidou de uma relação consensual, que não é uma gravidez de risco, ela é impedida de fazer um abortamento aqui no Brasil e ela precisa recorrer a meios ilegais se ela quiser fazer esse abortamento, né? Meios ilegais esses que tornam o procedimento mais complicado, né? Torna ele menos seguro, por vezes extremamente perigoso, se for uma clínica clandestina, e também torna o procedimento caro, né? O que é comum aqui no Brasil é que mulheres que têm dinheiro, mulheres mais ricas, elas viajam para outro país para poderem fazer o procedimento, né? Em países que permitem isso. E as mulheres que não têm dinheiro ou acabam morrendo em alguma clínica clandestina, ou acabam tendo que tomar remédio sozinhas, o que nem sempre dá certo, ou então elas acabam tendo que arcar com uma gravidez indesejada. No caso dessa menina, ela provavelmente não tinha dinheiro para fazer o procedimento ela mesma e por isso que ela estava pedindo ali a ajuda do cara que engravidou ela, do cara que também tinha ali participação naqueles genes que estavam, naquele punhado de genes que estava ali se multiplicando dentro dela, né? Metade daquele genoma era dele, então faz todo sentido ela ir falar com ele para ele ajudá-la, para ele auxiliá-la nisso, né? Então, o que tudo indica, né? A gente não vai saber com certeza que a gente não conhece essa menina e acho que ela não quer ser conhecida, então por isso que eu falei para não irem atrás. Mas ao que tudo indica, ela não tinha muitas condições, né? Só que aí, quando ele fala pra ela que ele não vai ajudar financeiramente a fazer aquele procedimento e que ele vai arcar com a criança e tal, ela acaba tendo que passar toda essa gestação. E aqui é que entra a parte violenta. Porque, gente, uma gestação não é algo simples, né? Uma gestação, ela envolve ali
toda uma mudança no corpo da pessoa que está gestante, envolve ali várias mudanças hormonais, envolve ali um monte de questões psicológicas, né? Envolve muita coisa, muita coisa. Envolve também toda uma questão social, porque imagina, né? Essa menina passou aí uns 9 meses, né? Em torno de 9 meses, pode ter sido um pouco menos, um pouco mais, mas enfim, ela passou ali em torno de 9 meses grávida. Então imagina o ciclo social dela, imagina os pais, a família e tudo, né? E depois, sei lá, ainda ver que ela não ficou com a criança. Então imagina todo o julgamento que deve ter caído em cima dessa mulher, né? Conhecendo o Brasil que a gente vive, a gente sabe que caiu sim muito julgamento em cima dessa mulher nessa época, né? E deve estar caindo agora também. Então, quando você para pra pensar nisso tudo, em tudo que essa mulher teve que arcar, todos os custos físicos e mentais de uma gravidez, algo que ela não queria, a gente percebe o quanto que isso foi violento com ela, o quanto que essa decisão da Pepita foi violenta com ela, né? Da Pepita e do marido da Pepita. E devo dizer que toda a entrevista ali pro Léo Dias, ela tinha um caráter muito moralista, né? A Pepita falava diversas vezes sobre ela ser a favor da vida, então jamais ela faria um negócio desse, né? Jamais, sempre com essa questão de julgamento muito forte em cima de quem faz um aborto. E o Léo Dias também, né? Ele sempre reforçando ali esse caráter esse caráter moralista, né, que ele ficava falando de ser a favor da vida e tal. Inclusive, a entrevista termina com ele parabenizando a Pepita por ser essa mulher a favor da vida que luta pela vida. A Pepita, acho que ela não entendeu naquele exato momento que ele estava falando sobre a questão do aborto, e ela vai e fala sobre outras coisas, né, sobre a trajetória da vida dela e tudo mais, né. Mas era disso que ele estava falando. A entrevista toda, ela fica voltando nesse ponto do abortamento e de um julgamento em cima da mulher que pariu a criança, né? Porque a Pepita pegou, né, a criança 2 dias depois da mulher ter parido. A mulher entregou a criança 2 dias depois de ter parido. Então, assim, isso só deixa ali mais evidente que foi uma gravidez totalmente complicada para essa mulher, porque 2 dias é muito pouco tempo, né, para entregar a criança. E o Léo Dias faz um julgamento de valor em cima dela, né? Ele fala, eu não consigo entender uma mãe que abre mão do seu filho, assim, tipo... Gente, ela não era mãe. Ela pariu, mas isso não torna ela mãe. Ser mãe é todo um processo a mais. Ela não queria estar naquela situação, ela não queria ter engravidado, ela não queria ter arcado com a gravidez, ela não queria ter passado em torno de 9 meses gestando, ela não queria que o corpo dela tivesse sofrido todas aquelas mudanças, ela não queria ter passado por todas aquelas mudanças hormonais, ela não queria ter lidado com todo o caráter social que aquilo significou das pessoas vendo ela enquanto uma pessoa grávida. Ela não queria lidar com aquilo em relação à família dela, aos amigos dela, ela não queria lidar com absolutamente nada daquilo. Ela não é mãe. Ela só acabou gestando contra a vontade dela. Foi isso. E talvez, né, você aí que esteja me assistindo, esteja pensando em comentar, ou enfim, esteja passando só pela sua mente a questão de ser a favor da vida, né? Falando, mas seria um assassinato, essa mulher queria assassinar uma criança e tal. Gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Naquele vídeo em que eu falo sobre essa questão do aborto no Brasil, eu falo sobre isso também, né? Que um embrião não é considerado uma vida humana ainda, né? Tipo, não é considerado. A gente tem ali todo um processo de diferenciação celular que vai acontecendo até o momento em que aquele embrião se torna um feto. E só depois de um tempo que ele já é um feto em que ele pode sim ser considerado uma vida humana, né? Porque todo aquele processo ali de diferenciação, durante uma boa parte daquele momento, né, nos primeiros meses, ele é só um punhado de células ali que está se diferenciando. Ele não tem formato de humano, ele não desenvolveu ainda um sistema nervoso, né, central, ele não se desenvolveu o suficiente para ser considerado um humano, né? Então, assim, é, hum, fazer um aborto poderia ser considerado assassinato se a gente também considerasse assassinato matar qualquer punhado de células do nosso corpo. E a gente mata punhados de células do nosso corpo constantemente, né? Se, sei lá, você faz uma tatuagem, né, por exemplo, você está matando algumas células do seu corpo nesse processo. Se você se corta ali em algum momento, você se machucou, você matou algumas células do seu corpo, né? Tatuagem é um machucado.
Se você, sei lá, faz uma sobrancelha definida ali com micropigmentação, você tá matando algumas células do seu corpo naquele momento. Então, o tempo inteiro, a gente tá matando algumas células. Então, assim, você querer pegar um punhado de células e já classificar aquele punhado de células como um ser humano, entra num debate mais filosófico do que biológico, né? Porque biologicamente não é ainda. Aquilo ali tem uma chance muito grande de se tornar uma vida humana, mas ainda não é uma vida humana. Então, né, tipo, a gente tá falando ali de primeiros meses, né? Eu não tô falando ali do oitavo mês de gestação, né? Quando já tá perto de parir, não. Ali já é uma vida humana, né? Mas a gente tá falando ali desse início, sabe? Nem vida humana aquilo é pra poder falar, tipo, pra gente pensar na vida e tal, ser a favor da vida e a vida da mulher e a vida da pessoa que tá gestando e a vida, sei lá, do homem trans que esteja gestando também, né? Que pode ser o caso, mas nesse vídeo aqui a gente tá falando de uma mulher. Então, e a vida dessa mulher? Sabe? Tipo, e a vida dela? A vida dela é menos importante? Tipo, só porque ela é adulta, a vida dela é menos importante. Ela que já é um ser humano formado, né? Que ainda não é uma possível futura vida humana, a vida dela vale menos. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Não é, então, ser a favor de direito e acesso ao aborto de pessoas que queiram abortar. Isso é justamente valorizar a vida dessas pessoas, é valorizar a vida dessas mulheres e desses homens trans, dessas pessoas que tenham engravidado e não queiram arcar com aquela gravidez. Isso é pensar na vida dessas pessoas. É isso, sabe? Então, se você tá pensando em falar que é assassinato, não é assassinato. Se você tá pensando em falar que tem que ser a favor da vida, isso não é ser a favor da vida. Isso é ser a favor de embrião, isso é ser a favor de um punhado de células se diferenciando, que é diferente de uma vida humana já humana, né? Já, enfim, definida como humana. Tenha isso em mente, porque não é a mesma coisa. Tem uma série que é chamada Sex Education, que eu já falei dela aqui algumas vezes, e tem um episódio em que uma das personagens, ela vai fazer um aborto, né? Ela faz um aborto de forma legal, segura e pelo Estado, né? Que é uma série inglesa. E ela tem essa jornada e é tudo feito de uma forma tão sensível, sabe? Eu recomendo muito esse episódio. Recomendo muito ele. Recomendo muito essa série como um todo, mas esse episódio especificamente, porque ele mostra esse processo, né? Mostra ela tomando a decisão, ela indo lá e tudo, né? O quanto que ela fica vulnerável nesse momento. Então, assim, eu recomendo esse episódio para que você consiga entender um pouco mais o lado da pessoa que decidiu pelo aborto, né? Que decidiu fazer esse procedimento. E sobre esse caso específico, né? Tem um momento na entrevista que o Léo Dias pergunta pra Pepita se ela conheceu, né? Essa mulher. E a Pepita disse que não. Ela disse que ela não lidou com nada disso, quem lidou foi ele, né? O marido dela. Ela falou que ela não iria lidar com aquilo porque, né, o erro foi dele, então ele que tinha que lidar com aquilo. Então, assim, e essa mulher que tava grávida, sabe, gente? Tipo, ela não. Eu não sei. Parece que foi, tipo, muito jogado, sabe? Talvez não tenha sido, mas pela entrevista deu essa impressão de que essa mulher tava muito jogada, assim, sabe? Tipo, que ela seria só um veículo para aquele bebê que a Pepita falou que queria querer ter, né? Que ela seria só um veículo para aquela gestação, mas que ela não importava, sabe? Que a mulher não importava. Deu muito essa sensação. Então eu fiquei incomodada o tempo inteiro assistindo aquela entrevista, né? Aqueles quase 50 minutos. Por causa disso, né? Tipo, gente, eu sou feminista. Eu sou feminista, né? Eu sou a favor dos direitos reprodutivos das pessoas que têm útero. Eu sou a favor de que as pessoas possam decidir sobre os seus corpos, independente de serem homens ou mulheres, ou pessoas não binárias, ou enfim, né? Uma pessoa trans ou uma pessoa cisgênero. Então, eu fiquei muito incomodada em ver uma mulher trans sendo de certa forma um agente de violência contra essa mulher cis que tava gestante, né? Isso me incomodou muito, porque muitas pessoas não vão achar que isso é uma violência, mas é uma violência. Você obrigar uma mulher a arcar com uma gravidez quando ela não tem essa pretensão de arcar com essa gravidez é violento. É violento.
Eu não acho que a Pepita fez isso de maldade, não acho que ela tenha feito isso para ferrar essa mulher, não acho. Acho que a Pepita imaginou que estava fazendo o correto porque a gente tem essa questão da cultura cristã, né, de culpa e de, enfim, de é só de culpa mesmo, né? De culpa dos atos das mulheres e tudo na nossa sociedade, de controle do corpo feminino, né? Do corpo que tem útero, né? Que faz com que as pessoas achem que estão agindo certo, né? A Pepita, imagino que ela esteja pensando, né? Que ela pensou que estava agindo corretamente, que ela estava salvando uma criança e tal, né? Mas isso me incomodou, né? Mas agora, né, que já passou tudo isso, eu desejo sim que a Pepita seja muito feliz, que o marido dela seja muito feliz, que essa criança, né, o Lucas, seja muito feliz, né? Que tenha uma infância maravilhosa nesse lar, né, com a Pepita e esse cara que eu não lembro o nome dele, né? Que eles sejam pais incríveis, que essa criança tenha um desenvolvimento maravilhoso, perfeito, impecável. Eu desejo toda essa felicidade para essa família que se formou ali, né? Eu acho que foi errado a forma como essa família se formou. Eu acho que foi errado isso, mas agora, né, a criança já nasceu, eu desejo que essa criança tenha todo o suporte que ela precisa, que ela vai precisar ter na vida dela, né? Porque depois que nasce, depois que se torna ali uma vida humana, eu sou totalmente a favor da manutenção, né? Então eu quero sim que essa criança tenha uma vida extremamente feliz e torço também para que essa mulher em questão que acabou gestando essa criança, que ela também seja feliz, né? Que ela não tenha ficado com traumas. Eu espero muito que ela não tenha ficado com nenhum trauma disso tudo, ou que se ela tenha ficado com traumas, que esses traumas eles se curem, né? E que ela consiga ter uma vida feliz também, uma vida plena, longe de julgamentos, né? Eu desejo isso para essas pessoas envolvidas, mas peço para vocês que estejam aqui assistindo esse vídeo que nunca façam algo desse tipo, né? Que nunca pressionem uma pessoa a arcar com uma gravidez se não for do desejo dessa pessoa arcar com uma gravidez. Até porque se ela tiver o desejo de arcar com uma gravidez, nem vai ser pressão, né? Vai ser um suporte. Mas nunca cheguem para uma pessoa que tá grávida e falem que ela precisa ter aquela criança, que você vai arcar com aquela criança e tudo mais, porque é um período de violência, né? Tipo, para muitas pessoas, arcar com uma gravidez, quando não se quer arcar com aquela gravidez, é uma tortura. Então a gente tá falando aí de uns, sei lá, 9 meses, né? Em torno de uns 9 meses de tortura em cima dessa mulher, né? E isso não tá certo. Isso não tá certo. Mas eu desejo felicidades para todo mundo que esteve envolvido, né, nessa história. Eu desejo felicidades. Mas também deixo aqui o meu apelo para que vocês que estejam assistindo nunca pressionem alguém que não quer arcar com uma gravidez, arcar com uma gravidez. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acham disso, mas por favor, sejam pessoas respeitosas nos comentários, tá? Sejam respeitosas tanto com a Pepita e o marido dela, quanto com a criança, né, com o Lucas, quanto também com a mulher que acabou arcando com essa gestação. Sejam pessoas respeitosas, por favor, peço muito isso de vocês. Esse é um assunto delicado, né? Então, comentem, mas comentem da forma mais respeitosa possível. Enfim, não mandem hate em ninguém, tá, gente? Por favor, não mandem hate em ninguém. E é isso. Mas comentem aí o que vocês quiserem, desde que seja de forma respeitosa. Não se esqueça também de deixar aquele like, porque isso ajuda a disseminar a transmissão pelo YouTube. E também, se vocês tiverem a possibilidade de se tornar membros, por favor, tornem-se membros do canal, que isso ajuda muito a transmissão a continuar se mantendo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Esse foi mais um vídeo da transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.